Erosão urbana, um termo que define estas imagens: avenidas interrompidas pela força das águas e o deslizamento do solo. No programa de hoje, pesquisadores da UFG vão nos ajudar a entender como ocorre este processo e de que maneira ele afeta o meio ambiente. Agora, no Viver Ciência. Essa linha de pesquisa a gente já vem atuando nela há algum tempo, é sobre a parte de estudos de erosões, nos solos típicos da região aqui do Cerrado, que são solos tropicais. A pesquisa se chama Estudos de Erosões em Solos Tropicais e pretende conhecer mais os processos erosivos e as etapas que levam o solo a passar por esta alteração. O processo de erosão, ele acontece no mundo inteiro, mas as particularidades de distribuição de chuva e de tipos de solo levam a você ter características particulares na região. Então, o tipo de formação, como se desenvolvem essas erosões, variam de região para região. No projeto, alunos de graduação e iniciação científica se envolvem em atividades que já renderam trabalhos publicados. Nós temos dentro de um projeto, um subprojeto que é o projeto de educação ambiental. Nesse projeto, o objetivo nosso é tanto desenvolver material didático, seja cartilhas para um público mais de ensino médio, como livros voltados para o público de graduação. E, além disso, a ideia de formar multiplicadores. Então, e conscientizar nas escolas, em faculdades, as pessoas envolvidas nesse processo para que essas pessoas possam ser multiplicadoras desse conhecimento que é gerado dentro da universidade. O grupo de pesquisa conta com parcerias dentro da própria universidade. Pesquisadores das escolas de Agronomia, Engenharia Civil e do Instituto de Estudos Socioambientais, IESA, se unem para novas descobertas. No caso da parte urbana, o principal motivo que a gente tem nessas erosões é a forma como a dinâmica da cidade ocorre, como é que a ocupação urbana acontece. Então a gente tem dois fatores graves nesse tipo de problema. Um deles é que a gente vai impermeabilizando bastante a cidade e vai juntando água nessa forma de ocupar, e essa água é lançada de uma maneira inadequada nos córregos, nas vertentes de uma forma em geral. Então a gente concentra um volume de água muito grande e lança isso de uma vez no córrego, trazendo uma série de problemas. A Avenida São Paulo é um deles e vários outros problemas semelhantes ocorrem todo ano. Os processos de deslizamento de solo ocorrem principalmente onde há um grande volume de obras nos perímetros urbanizados. Dentro do ambiente urbano, o que a gente percebe na maioria dos problemas levantados é que onde você tem um início de urbanização mal feita, isso gera uma série de problemas, ou seja, começa um empreendimento novo sem muita cautela, então se abrem alguns arruamentos e deixa esse trecho exposto, é onde começa a ocorrer uma série de erosões. Então eu diria que 60% ou mais dos problemas urbanos é por falta de captação de rede de drenagem pluvial, e também na outra ponta, no lançamento dessa drenagem mal feita. Então isso é onde concentra os maiores problemas no município de Goiânia. E o Maurício Martins Salles, que coordena a pesquisa, está aqui com a gente no estúdio do Viver Ciência, junto com a Patrícia de Araújo Romão, que também é professora da UFG e faz parte da pesquisa. E a gente continua debatendo o assunto, vai começar agora esse bate-papo com vocês. Quero cumprimentá-los, sejam bem-vindos, obrigado por terem aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui. Professora. Obrigada. Bem, a gente vai então para a primeira pergunta, E eu pergunto, professor Maurício, o que é o solo tropical, para que a gente entenda as características dele, e como surgiu o interesse nas erosões nesse tipo de solo como objeto de estudo? O solo tropical é um solo formado numa região onde o clima tropical tem características particulares, de chuvas muito intensas e divididas em dois períodos. Então, a questão da chuva, temperatura alta, propiciaram a formação de um solo com determinadas características que o diferem de vários outros solos no mundo afora. Por estar inserido dentro dessa região, na região do Cerrado, onde predomina o clima tropical, a UFG tem essa vocação de estudar os problemas locais, e a gente percebeu a necessidade de avaliar problemas que a gente percebia na região que não eram exatamente os mesmos relatados em livros em outras regiões do Brasil. Professora, quais são as diferenças entre a erosão natural e a erosão antrópica? Para a gente compreender melhor esses conceitos, queria até que você definisse cada um deles para que nós pudéssemos entender melhor o assunto. A erosão natural é aquela que ocorre num tempo geológico, naturalmente. Então, ela sempre ocorreu
desde que um terreno esteja em uma altitude maior que o outro, tem uma energia para ocorrer esses processos, a erosão ocorre naturalmente. Mas o que difere a erosão natural da antrópica é que há uma modificação nas condições, por exemplo, a retirada da vegetação. E a erosão antrópica ela ocorre então de modo acelerado. Essa erosão que ocorria num tempo geológico, ela é acelerada no tempo histórico em relação à ocupação. Então daqui a pouquinho a gente continua a nossa discussão. Participe do nosso programa, envie uma mensagem para o nosso Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. A seguir no Viver Ciência, você vai ver como é o trabalho de contenção de erosões urbanas e como preveni-las. A ciência é viva em tudo no meu cotidiano. Desde o medicamento que eu vou comprar, do meio de comunicação que eu tenho com as pessoas, no meu relacionar no dia a dia, através dos meios sociais e interagir também pessoalmente com as pessoas. Estamos de volta aqui no Viver Ciência com Maurício Martins Salles e com a Patrícia de Araújo Romão. Os dois são professores da UFG e doutores em geotecnia. Estamos falando de uma pesquisa da universidade que tem o objetivo de conhecer os atores que levam o surgimento e a evolução contínua e rápida de processos de erosões em solos tropicais. Como é o trabalho de recuperação de erosões urbanas e como preveni-las? Acompanhe a matéria. Mesmo com todo o estrago, crateras imensas, avenidas interditadas, a erosão começa bem pequena. Os buracos vão tomando proporções maiores até atingirem o lençol freático, que é a concentração de água que fica no subterrâneo. Mas como estas fendas no asfalto se transformam em crateras tão grandes? O processo erosivo ele depende de dois fatores fundamentais. O primeiro é o tipo de solo. O solo que permite ser transportado, seja pelo vento, seja pela água, e a presença dessa força dinâmica da água, né? Seja nas chuvas intensas, seja os fluxos dos rios, dos córregos. Então, tendo os dois elementos, é que começa o transporte, e em si a erosão é o transporte das partículas sólidas que vão sendo arrastadas, formando então espaços vazios. Seria possível recuperar estas áreas? Os pesquisadores dizem que depende da evolução dos processos, mas controlar e estabilizar a erosão é possível, desde que haja planejamento e uma ação integrada entre profissionais especializados. A ideia principal nossa é a caracterização dos perfis do solo presentes aqui na região, tentando identificar então aquela região que tem esse solo que é propenso a esse processo erosivo, preservar a proteção natural dele, a proteção vegetal, né? E em alguns casos, onde seja preciso fazer uma escavação, tirar essa proteção vegetal, disciplinar o curso das águas para evitar esse processo. E aí, professora, quais são os fatores naturais e os não naturais que determinam o quão passível de erosão está o solo? Dentre os fatores naturais, a gente pode destacar a ação da chuva. A chuva, dependendo da intensidade, ela vai erodir mais ou menos aquele terreno. Outro fator é a resistência que o solo tem a esse processo erosivo. Um solo mais erodível vai resistir menos a esse processo. Outro fator também que está associado à erosão é a forma do relevo. O relevo ele vai conduzir o fluxo da água superficial, principalmente, subterrânea também, mas em relação ao fluxo da água superficial, o relevo vai condicionar a aceleração da água, do fluxo da água, e essa aceleração vai provocar, então, mais erosão. Outro fator associado ao relevo é que as formas do relevo podem concentrar também esse fluxo de água. E o fluxo de água concentrado vai tender a formar as erosões chamadas lineares, que originam, por exemplo, as vossorocas, as ravinas, as vossorocas. E associado, então, aos fatores não naturais, está a ocupação. No momento, então, que são modificadas as características naturais, a erosão, então, ela pode se acelerar, por exemplo, da retirada da vegetação existente no local, a impermeabilização, modificando esse fluxo, impedindo a água
diminuindo a infiltração, aumentando o escoamento superficial e provocando mais erosão. Só completando, por exemplo, na questão antrópica também, a questão do esgoto é terrível. O lançamento de esgoto nos cursos d'água, né, alterando o pH da água, isso aumenta o poder desagregador, né, e acelera bastante os processos erosivos. Então, a presença de esgoto nos cursos d'água e captado por drenagens pluviais e lançado nesse curso também é um agente que acelera bastante. Então, professora, quais são as principais consequências dessa chamada erosão urbana? Dentre as consequências, diretamente a erosão, o processo erosivo leva o material até os cursos d'água. E esse solo, então, que é carreado até os cursos d'água, provoca assoreamento. Esse assoreamento modifica as condições do volume de água, do fluxo de água dos cursos e pode, então, dar origem a inundações maiores, né? Intensificar inundações e alagamentos. Outro problema associado à erosão urbana é o avanço dela em direção às áreas construídas e deixando pessoas em risco, os moradores, por exemplo, das casas próximas a uma erosão. Outro problema também, outra consequência, é a erosão que avança sobre rodovias, sobre pontes e deixa também, provoca ou gera acidentes, nesse caso, porque ocorre de forma catastrófica e às vezes bem rápido. E se uma fenda acontecer numa avenida, o trânsito fica um caos também, né? Então muda toda a rotina das pessoas, né? Isso. Reforçando um pouquinho, Bruno, a Patrícia bem colocou, ou seja, o problema da erosão é duplo. Normalmente a gente vê um problema num local, né, onde está feito o rasgo, mas aquele problema, aquele solo que foi tirado dali foi se depositar em outro local, causando outro problema. Ou seja, então o que a gente está vendo, né, normalmente mostrado numa imagem, é parte do problema. É falta de planejamento, professor? Isso ajuda, né? A falta de planejamento ajuda, né? Ou seja, se um loteamento, por exemplo, fosse implementado de uma forma mais pensada, eu não iria abrir todas as ruas de uma vez só, eu não iria desmatar todos os lotes de uma vez só, eu iria fazer isso gradativamente. O planejamento sempre ajuda em todas as áreas. E qual está sendo o maior desafio da pesquisa? O maior desafio é conseguir transmitir esse conhecimento para os governantes, né? Ou seja, para a gente tirar de cima das bancadas da universidade e transformar isso numa prática do dia a dia. Que muralha é essa, professor? Fala para nós. Não é fácil, como todas as áreas, assim, qualquer cultura nova, qualquer conhecimento, isso leva algum tempo para ser implementado, né? A gente tem boas parcerias com a Prefeitura de Goiânia, com outros órgãos, né, do Estado de Goiás e fora do Estado de Goiás. A gente tem algumas parcerias interessantes, mas isso não é só o governante querer, né? Isso tem o chefe, o funcionário e acaba chegando na população. Então, para a população se conscientizar de que isso é importante, leva algum tempo, é questão cultural. E nós vamos para um rápido intervalo, em seguida a gente continua a nossa entrevista. Daqui a pouco, no Viver Ciência, nossos entrevistados respondem a perguntas de um especialista e você vai saber como fazer pesquisa na área de engenharia civil na UFG. Uma das coisas que a gente se pergunta é qual é a diferença entre um TCC, um artigo científico e um pré-projeto. Ora, para se chegar ao TCC ou ao artigo científico, você passou de um pré-projeto para um projeto e redigiu uma comunicação científica. A diferença entre o TCC e o artigo científico está na amplitude. Normalmente o TCC é uma monografia. A monografia, ela é definida pela ABNT e ela tem regras muito específicas. E ela normalmente é um trabalho de revisão bibliográfica, dificilmente ela é resultado de uma pesquisa. Por quê? Porque o objetivo do TCC é agregar todos os conhecimentos que você teve durante a graduação. Isso pode ser feito focado num problema, focado num assunto e, eventualmente, como resultado de um levantamento de dados, de uma pesquisa. Mas, normalmente, é mais resultado de uma revisão bibliográfica do que de
de um levantamento de dados ou de uma pesquisa. O artigo é toda e qualquer comunicação que você escreve para publicar em artigos. Um TCC pode gerar 1 ou 2 artigos, que você depois publica ou apresenta em congresso e publica em periódicos especializados. Então, o artigo, ele comunica ideias, ele comunica resultados de pesquisa, ele comunica revisão bibliográfica ou qualquer outro tipo de comunicação de cunho científico, mas destinado especificamente a periódicos. Então, o que diferencia TCC de artigo é o objetivo. E pré-projeto está na base de todos os dois. O Viver Ciência está de volta. O tema de hoje é uma pesquisa da UFG que estuda processos erosivos em solos tropicais. E quem vai fazer pergunta sobre o assunto agora é o Willer Luciano Carvalho, que é engenheiro civil e doutor em transporte. Eu queria saber a influência que o processo de impermeabilização do solo, que acontece principalmente nas áreas urbanas, ela promove nesse processo de erosão, ou seja, qual que é a potencialidade a mais que esse processo de impermeabilização gera na erosão. Ok, professora Patrícia, por favor. A impermeabilização, ela faz com que o fluxo de água, ele escoe mais que infiltre. Essa impermeabilização faz então que esse fluxo de água chegue rapidamente aos cursos d'água ou então a provocar as erosões. A gente tem exemplos de arruamentos, por exemplo, que chegam a meia encosta e a partir daí a água tem uma velocidade maior e intensifica o processo erosivo. Ok, vamos a mais uma pergunta. Eu queria saber qual é o impacto que isso gera no processo de erosão dessas cidades, uma vez que nem sempre a caixa desses cursos d'água tem essa capacidade de absorver toda essa água que acaba recebendo em função da urbanização nessas regiões. Professor, por favor. A gente percebe em todos os córregos do município de Goiânia, né, uma instabilidade das margens cada vez maior e também um aprofundamento do leito, né? Ou seja, o córrego vai ficando mais profundo e mais largo cada vez mais. E isso traz problemas à medida que esses desbarrancamentos vão avançando em direção, né, a vias públicas, a imóveis, a linhas de transmissão, ou seja, vai causando uma série de danos e uma série de acidentes recorrentemente. Ok, vamos à última pergunta. Eu gostaria de saber qual que é o real impacto desse processo de canalização dos cursos d'água dentro desse processo de erosão nas grandes cidades e quais são as possíveis soluções para você minimizar esses efeitos. Professor. A canalização dos córregos foi muito utilizada nas últimas 2, 3 décadas e o que a gente está revendo esse conceito, né, no mundo inteiro. A ideia hoje é canalizar cada vez menos, porque a canalização simplesmente transfere o problema. Você deixa de ver o problema onde ele ocorria e essa água concentrada é lançada um pouco mais adiante, jusante, né, como a gente chama, e essa água chegando de uma vez numa vazão maior e numa intensidade maior, né, provoca problemas. Eu simplesmente estou transferindo o problema, né? O problema que acontecia na região, eu começo a perceber no lançamento desse curso canalizado. Então não é uma solução, é simplesmente uma transferência de um problema. E a gente percebe isso em Goiânia e em diversas cidades no Brasil todo. Ok, como é possível fazer pesquisa relacionada à engenharia civil na UFG? Você fica sabendo agora no quadro Caminhos da Ciência. O nosso programa de pós-graduação, ele é mais procurado por engenheiros civis. Mas nós aceitamos também inscrições e participações de profissionais de áreas afins. Por exemplo, arquitetos, geógrafos, geólogos e outros tipos de engenharia também que queiram desenvolver trabalhos nas nossas áreas de atuação. Atualmente, o programa de pós-graduação em geotecnia ele atende o nível de mestrado.
né, nós temos um planejamento de criar o doutorado assim que a gente tiver as exigências da CAPES atendidas. Então, nós temos 3 linhas de pesquisa. A vinculada à área de geotecnia é a parte de infraestrutura geotécnica e solos tropicais. Então, nessa linha de pesquisa, os professores desenvolvem trabalhos focados para a região, com solos da região, em qualquer obra de infraestrutura geotécnica. Então, entra nessa parte de pavimentação, obras subterrâneas, escavações, estruturas de contenção, fundações, barragens, e também existe uma interface com a parte ambiental, da geotecnia ambiental, principalmente na parte de aproveitamento de resíduos. E dentro dessa linha de pesquisa, a gente tem um laboratório de geotecnia que dá suporte para os trabalhos experimentais, e existe a parte numérica também dentro dessa linha. A segunda linha que nós temos, que atende à área de construção civil, é a parte de materiais e processos construtivos, onde nessa linha, então, os professores desenvolvem trabalhos experimentais na parte de materiais de construção e também na parte de inovação tecnológica e aplicação de ferramentas de gestão e processos construtivos dentro da construção civil. E dando suporte, né, para a linha da parte de construção civil, existe hoje o LabMec, que é um laboratório recente, e que são feitos trabalhos na parte de materiais de construção e também na parte de inovação tecnológica. A terceira linha é mecânica aplicada computacional. Então, nessa parte, ela contempla a área de estruturas do nosso curso, onde os professores trabalham a modelagem e aplicação de ferramentas computacionais para a parte de análise estrutural, estática, dinâmica e também na otimização de processos dentro da engenharia civil. E nessa linha também tem um laboratório de mecânica computacional que dá suporte para o desenvolvimento das pesquisas. Nós não exigimos projetos de pesquisa na parte da inscrição, na fase de inscrição. O aluno ele não entra no nosso programa vinculado diretamente a um orientador. Isso só é feito depois de 6 meses de disciplinas cursadas e conhecendo todas as áreas existentes no programa. Então, na verdade, ele precisa preencher uma ficha de inscrição, segundo o edital, trazer os documentos, apresentar o currículo escolar e fazer uma prova de suficiência em inglês. Geralmente, em outubro, novembro, é aberto o edital e as inscrições, e a seleção novembro e dezembro. Esporadicamente, em função se a gente tem disponibilidade de bolsa para os alunos ou não, é aberto o processo seletivo também no meio do ano. Bem, agora eu quero mais uma vez agradecê-los pela participação, por terem vindo aqui até o estúdio e abrir um espaço para considerações finais. Professora, por favor. Eu quero agradecer a participação e também agradecer aos financiadores da pesquisa, que o professor Maurício vai detalhar, e obrigada a vocês. Beleza, professor, obrigado. Bruno, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre bom mostrar o que o UFG está fazendo. E uma das coisas que a gente tem sempre que agradecer são os financiadores, né? Quem acredita na pesquisa, investe, né, e aposta nesse resultado. Então a gente não pode deixar de agradecer a Prefeitura de Goiânia, né, a Eletrobras, Furnas, Petrobras, que são órgãos que recorrentemente, né, têm investido nessa pesquisa. E é sempre uma honra, né, falar da UFG para que a gente possa convidar cada vez mais, né, os alunos a participarem de pesquisas, né, incentivando e mostrando a vocação da UFG, né, como quem puxa a pesquisa no Centro-Oeste, né, como uma dos principais instituições de ensino superior. Muito obrigado. E nós do Viver Ciência desejamos sucesso na pesquisa. Obrigado. Obrigado. E termina aqui mais um Viver Ciência, um programa que é uma promoção das pró-reitorias de pós-graduação e de pesquisa e inovação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao alcance de todos. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.